coisa que a Lina, ela me lembrou, é o seguinte: cada lição que a gente estuda, vocês têm um caderninho, não tem um caderninho? Cada lição que a gente estuda e preenche no dia, você pode destacar aquilo lá, tá? Pode destacar, pode destacar e você pode levar para casa, tá bom? Para você, quem sabe, dar uma lida em casa, ver em casa, ok? Tá certo? Se você olhar no cantinho de cada página, de cada folha, tem ali, dá para você destacar. Nós já estudamos a lição número 1 sobre a Bíblia. Estudamos depois a lição número 7, que fala sobre a volta de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição número 8, o milênio, tá ok? Então todo mundo abrindo a lição aí, tá certo? Que nós vamos estudar esse tema tão importante. Antes de estudarmos propriamente dito o milênio, apenas relembrando, ok? Que a Bíblia nos diz que Jesus vai voltar. Este foi o tema que estudamos na semana passada, ok? E nós vimos que Jesus, ele vai voltar de forma pessoal, literal, e todo olho verá. Queridos, deixa eu falar uma coisa muito direta para vocês. A Bíblia não ensina o que muitos cristãos, bons cristãos, creem no arrebatamento secreto. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos diz que Jesus vai voltar de maneira visível, literal, pessoal, e todo olho verá de uma vez só. Todas as pessoas da terra verão Jesus voltar de uma vez só. Ok? Certo? Naquele instante, você vai parar e vai olhar para o céu. E você vai ver Jesus. Ok? Ele virá com poder e grande glória, acompanhado de milhões e milhões de anjos. Nós vamos ver, quando estudarmos o livro do Apocalipse, que o céu ficará vazio na volta de Jesus. Porque Deus Pai virá, Jesus virá e os anjos virão. O céu vai ficar vazio. Nós vamos ver isso no Apocalipse, tá ok? Os justos mortos, olha só, Jesus está voltando. Isso é muito importante, você prestar atenção aqui, porque isso, os acontecimentos seguintes, você vai entender baseado nisso daqui, ok? Então imagine só, Jesus está voltando, então ele vai dar uma palavra de ordem. Ele é o dono da vida, ele é o doador da vida, ele é o todo-poderoso. Ele vai dar uma palavra de ordem, e todos os mortos que morreram crendo em Jesus, desde Adão e Eva até a volta de Jesus, todos os mortos que morreram fiéis a Deus vão ressuscitar, vão ressurgir. Você fala, mas como que é isso? Eu não sei, é um milagre, é o poder de Deus, tá certo? Eles vão ressuscitar. Todos vão me chamar de justos mortos, vão ressuscitar, ok? E aqueles que morreram sem Deus, morreram sem crer em Deus, eles vão ressuscitar? Vão, mas não na volta de Jesus. Vão ressuscitar em um outro momento, que nós vamos ver hoje, ok? Então olha só, e os justos, as pessoas que estiverem preparadas por ocasião da volta de Cristo, e Deus quer, o sonho de Deus é que você e eu estejamos neste grupo de pessoas que vão se preparar. Os justos vivos, juntamente com os que ressuscitaram, serão transformados no abrir e fechar de olhos. E esses dois grupos se juntam e sobem ao céu para se encontrar com Jesus. E Jesus pega esses dois grupos e leva para o céu. Agora, na ocasião da volta de Cristo, os ímpios, vamos chamar de ímpios, a Bíblia chama assim, mas os ímpios, aquelas pessoas que rejeitaram as oportunidades que Deus deu, aquelas pessoas que não se prepararam para a volta de Cristo, vamos chamar de ímpios, ok? Os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, a Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser tão fulgurante, tão gloriosa. Nós vimos isso na semana passada, que eles não vão resistir e vão morrer. Então, os salvos, os que se prepararam, irão para o céu com Jesus. Tudo bem? Então, o apelo que eu fiz para você na semana passada é que você tomasse a decisão, fizesse a escolha de estar no grupo daqueles
que se prepararão para a volta de Cristo. Jesus vai voltar e haverá apenas 2 grupos de pessoas. E eu e você vamos estar em um dos 2 grupos. Os salvos ou os perdidos. Depende do quê? Das minhas escolhas e decisões. Das suas escolhas e decisões. Ok? Para uns, a volta de Cristo será uma grande alegria. Para outros, desespero. Em qual grupo você vai estar? Hoje nós vamos estudar então sobre o milênio. Então, depois que Jesus volta e leva este grupo para o céu, o que vai acontecer depois? Vamos ver? Você tem aí a pergunta número 1. Então eu vou pedir para os meus amigos que, se você tiver alguma dificuldade para achar o texto na Bíblia, por favor, eles vão te ajudar. Nós temos aqui conosco também o pastor Renato. O pastor Renato, ele é uma pessoa muito querida e ele coordena o Bíblia Fácil às quartas-feiras à noite, às 18h30, tá certo? O pastor Renato está aqui com a gente também. Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Para onde irão os salvos? Eu já até falei para você, mas vamos ver isso na Bíblia. Para onde irão os salvos após a volta de Jesus? E quanto tempo vão permanecer ali? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Acho que é fácil todo mundo achar, né? Todo mundo achou? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Olha, da mesma forma como nos estudos anteriores, eu vou pedir para que vocês leiam, tá bom? Pastor Renato, me ajuda? Sim, a página 212 na minha versão, que é a maioria deles. Por favor, é isso aí, pastor. É isso é muito importante. Página 212. Página 212. Quem quer ler pra gente? Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Todo mundo aqui, nós somos amigos, a gente está aprendendo, tá ok? 20, versículo 6. Vamos lá. Olha só, preste atenção. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha só, vamos lá. Aí está falando assim, bem-aventurado. Na Bíblia, quando você vê a palavra bem-aventurado, quer dizer feliz, tá? Feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Opa, por que é feliz? Por que a primeira ressurreição? Qual que é a primeira ressurreição? Quando que é mesmo? Quando que acontece a primeira grande ressurreição? Quando Jesus volta. E na primeira grande ressurreição, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição serão salvos, ok? E aí fala, estas pessoas viverão com Jesus. Serão sacerdotes, tá certo? Eles vão ter uma função no céu. A gente vai ver que função é essa, ok? E vão viver com Jesus por quanto tempo? Quanto tempo? 1000 anos. É tempo para chuchu, não é não? 1000 anos? Já pensou? 1000 anos? Você viver 1000 anos? É muito tempo. Mas só que no contexto da eternidade, 1000 anos não é nada. Eternidade é eternidade, 1000 anos não é nada. Mas nós vamos estar com Jesus no céu durante quanto tempo? 1000 anos. E seremos ali, estaremos com Jesus, seremos sacerdotes de Deus, e sobre eles a morte não mais terá poder. Então vamos lá, verdadeiro ou falso? Para onde irão salvos após a volta de Jesus? Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Segundo, serão sacerdotes de Deus, e sobre eles a morte não mais terá poder. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Após a volta de Jesus, os salvos permanecerão vivos na terra. Verdadeiro ou falso? Eles vão estar vivos aonde? No céu. Por quanto tempo? 1000 anos, ok? Tá certo? Então, Jesus vai levar a gente para o céu e vamos viver com Jesus durante 1000 anos no céu. Aí você pensa assim, o que eu vou fazer no céu durante 1000 anos? Porque, olha a concepção que muitas vezes a gente tem de céu.
é aquele lugar o quê? Qual que é a imagem que você tem de céu? Que você já viu em literatura, viu na televisão. Qual é a imagem que você tem de céu? Aquele lugar como? De paz. Que mais? Bonito. Aquele jardim. Que mais? Silêncio. Você vai fazer o que no céu? Vai estar em cima de uma nuvenzinha? Tocando arpinha. Com a sua arpinha. Aquele lugar bucólico. Para muitos o céu vai ser um lugar o quê? Chato. Sem graça. Queridos, entenda a mesma coisa. O céu é um lugar maravilhoso, fantástico, mas nós teremos funções ali durante os 1000 anos. Nós vamos ver daqui a pouco, ok? Nós não vamos ficar em cima de uma arpinha ou de uma nuvem tocando uma arpinha, ok? Teremos muitas coisas importantes para fazer lá no céu durante 1000 anos, ok? Mas vamos lá. Pergunta número 2, ok? Esqueci de preencher aqui. Vamos lá. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, você já está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, página 212, pastor, é isso? 212, Apocalipse 20, versículo 4. Você vai ler apenas a primeira partezinha. Só a primeira frase aí, tá bom? Quem quer ler pra gente? Quem quer ler pra gente? Vamos lá? Muito bem. Primeira partezinha só. Vi também tronos. Nesses sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. É isso aí. Então, olha só. Aí está falando que aqueles que vão estar no céu, nós que vamos estar no céu, João, que escreveu o Apocalipse, ele teve a visão que os salvos vão estar no céu e ele viu vários tronos. E ele viu um ambiente de julgamento. E aqueles que terão autoridade para julgar. E estas pessoas que terão autoridade para julgar serão salvos. Quer ver só? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Pastor, que página que é? 138 do Novo Testamento. do Novo Testamento. 138 do Novo Testamento. Olha só, esse texto é importante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Vai nos dar mais uma pista do que nós vamos estar fazendo no céu. Então você entendeu? João, ele tem uma visão onde ele viu tronos e todos aqueles que passam a ter agora autoridade para julgar. Agora o que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 nos diz? Acharam? Ok? Alguém pode ler para nós agora? 1 Coríntios 6, 2. 1 Coríntios 6, 2, alguém pode ler? Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois, acaso, indignos de julgar as coisas mínimas? Obrigado. Aí diz o quê? Que, em algum momento, os santos são as pessoas que amam Jesus, são as pessoas... Quando a gente escuta essa palavra santo, parece que é uma coisa muito distante da gente, né? Santo na Bíblia... Sabe quem é? É aquela pessoa. A palavra santo na Bíblia significa separado. Então, assim, quando você, de coração, aceita o chamado de Deus para a sua vida, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e você decide seguir a Jesus, para Deus, você é um santo ou uma santa. Por quê? Porque você agora é uma pessoa separada para Ele. Ok? Então não é uma coisa do outro mundo, não. Tá certo? Então, aí está falando o seguinte, que em algum momento os santos hão de julgar quem? O mundo, e até mesmo quem? Os anjos. Os santos vão julgar o mundo e vão julgar até os próprios anjos. Vamos pegar aqui agora, juntar todas as informações. Primeiro, lembra que nós vimos em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que os salvos serão sacerdotes de Cristo no céu? Lembram-se disso? Vimos agora também que os salvos vão estar ali, terão autoridade para julgar. E nós vimos que os salvos, os santos, julgarão o mundo e julgarão até os próprios anjos.
Queridos, entenda bem uma coisa. Durante os 1000 anos no céu, os salvos não estarão em ociosidade, estarão trabalhando. Mas não é quando a gente fala trabalho, trabalho comigo lá no céu. Não, fica tranquilo. Não é o mesmo contexto de trabalho que a gente tem aqui, não. Vai ser algo prazeroso. Vai ser algo... Porque nós vamos ter uma outra estrutura, uma outra mentalidade. Então, nós não podemos comparar muito a nossa vida como vai ser no céu com aqui. Porque aqui a gente vive num contexto de pecado, de dor, de tristeza, de miséria. O céu vai ser um lugar maravilhoso. Mas nós vamos estar lá em atividade. Ok? Então, eu vou responder aqui as perguntinhas e vou explicar mais isso daí. Então, olha só. Os salvos receberão autoridade para julgar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer. Não, eu tenho que explicar isso daqui para vocês responderem essa pergunta. Vamos lá. Primeiro, os salvos receberão autoridade para julgar. Ok, isso a gente entendeu. O que os salvos vão estar fazendo lá? Queridos, a Bíblia nos diz, isso é um tema para um outro estudo. Eu acredito que quando estudarmos o Apocalipse, nós vamos entrar nesse tema de forma mais detalhada, mas por causa do tempo não dá hoje. Mas só para você entender. Na Bíblia, existe o relato de que no céu existem registros. Registros. Que a Bíblia chama de livros. Talvez não sejam livros, mas são registros. Mas a Bíblia chama de livros. E existem alguns tipos de livros no céu. Primeiro, o livro da vida. O que está escrito no livro da vida? Nomes. Apenas nomes. Nomes. De quem? De todos aqueles que um dia aceitaram de forma consciente a Cristo como seu Senhor e Salvador. O seu nome é escrito no livro da vida. Ok? Certo? Apenas nomes. Existem também um outro tipo de livro, que é o livro das obras. Todas as nossas obras, boas ou más, nossos pensamentos, nossos atos escondidos, tudo de bom e de ruim, tudo está sendo registrado neste livro de obras. Tudo. Ok? Eu até costumo brincar assim, se alguém estiver pensando mal de mim agora aí, está sendo registrado, viu? Toma cuidado. Queridos, é o seguinte, neste livro, todas as nossas obras estão sendo registradas. Ok? Tá certo? Bom, sobre essa questão de livros, depois do Apocalipse, Bíblia Fácil Apocalipse, nós vamos estudar o Bíblia Fácil Daniel. Queridos, Bíblia Fácil é uma coisa que não termina não, tá? A gente termina um bloco, começa outro, é uma coisa... A Bíblia não tem fim. É um livro maravilhoso, tá? E principalmente no livro de Daniel, nós vamos estudar sobre o juízo. O que está acontecendo agora, nesse exato momento no céu, é um juízo. Mas tudo bem, vou confundir a cabeça de vocês. Mas olha só. Então, olha só, presta atenção. Existe então o livro da vida e o livro das obras. No céu, durante os 1000 anos, nós os salvos vamos estar lá. Primeiro, nós vamos ter todas as nossas perguntas respondidas pelo próprio Deus. Sabe muitas coisas que têm acontecido na sua vida e na minha vida? Coisas que muitas vezes a gente não entende porquê. Está tudo bem com você, mas de repente acontece um desastre, um problema, uma dificuldade, aparece do nada. Aí você faz a clássica pergunta: por quê? Não é assim? E muitos desses porquês não são respondidos enquanto estivermos aqui. Alguns porque sim. Às vezes o tempo passa, você olha para trás e diz assim: puxa vida, agora eu entendo por que aconteceu aquilo comigo. Isso já aconteceu com você? Mas tem porquês que passa a vida inteira e você não sabe por quê. Você não entende.
Mas, no céu, durante os 1000 anos, você e eu teremos o privilégio e a oportunidade de perguntar muitos dos porquês para o próprio Jesus. E Ele vai nos responder. E você vai entender, e eu também, que apesar de alguns momentos tão ruins, Deus sempre esteve no controle da nossa vida. Deus nunca nos abandonou. Você sabe, eu vou falar uma coisa minha, pessoal. Nem ia falar isso, mas veio aqui na minha mente. Na quinta-feira retrasada, eu estava aqui na igreja, eu e minha esposa estávamos aqui na igreja, conversando com um membro da igreja. E já estava anoitecendo e fomos, já está anoitecendo, vamos levá-la então na casa dela. E aí estacionamos o carro e esperamos a nossa irmã da igreja atravessar a rua. Ela entrou no quintal dela, de repente apareceu um cara com uma arma. Para nós. Estávamos dentro do carro, ele veio, apareceu com uma arma, sai. E saímos do carro, ele não me levou documento, graças a Deus, e acima de tudo a nossa vida foi preservada, isso é o mais importante. E ele levou o carro. E você olha assim, o cara entrando no carro, o seu carro. Aí você fala assim, mas por quê? Você sabe, naquela semana, eu estava conversando com a Helena e a gente precisa trocar de carro. Isso antes. A quilometragem está muito alta, o carro está começando a dar problema, e a gente precisa trocar de carro. E aí veio essa coisa ruim, imagina você se assaltado. Mas Deus sabe o que faz, o carro está muito seguro, tudo, e daqui a pouco nós vamos receber o dinheiro do seguro. Mas é interessante que são coisas tão pequenininhas, mas eu vejo aí a bênção de Deus. Porque assim, se eu fosse dar de entrada o carro para comprar um outro, seria um valor X. Mas, como levar meu carro, eu precisava trocar de carro, e eu vou receber segundo a tabela FIP, que é um valor um pouco maior do que se eu fosse dar de entrada no carro, para o outro carro. Então, entendeu? É uma coisa ruim. Mas olhando para trás, eu vejo, poxa, Deus abençoa, Deus está na direção. Tem certos porquês que a gente entende, tem certos porquês que a gente não entende. Então lá no céu, todas as nossas perguntas serão respondidas. Aliás, quando chegarmos no céu, teremos 3 grandes surpresas. 3 grandes surpresas. Primeira grande surpresa. Sabe qual vai ser a primeira grande surpresa quando chegarmos no céu? De nós estarmos lá. Segunda grande surpresa, você vai encontrar pessoas que você nunca imaginaria que estivessem lá. Fulano, você aqui. Sabe aquela pessoa que você olha para ela? Isso daí não tem jeito. Pode ser que esteja lá. Diga, pastor. Pastor, diante disso que você falou, eu sempre penso na história de Paulo e Estevão, né? A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado por pregar a palavra de Deus e Paulo estava ali, ainda como Saulo, né? Isso. Juntando as roupas de Estevão. Eu imagino a surpresa de Estevão quando vê Paulo lá no céu. E o caso de Isaías e Manassés? Manassés foi um rei terrível de Israel, foi um rei terrível. Manassés, diz a tradição, que mandou serrar ao meio Isaías, o profeta Isaías. É isso mesmo, cerrou ao meio. Só que Manassés, no final da vida dele, ele se arrependeu verdadeiramente. E ele morreu um rei fiel a Deus. Morreu salvo. Imagina lá Isaías no céu, olhando quem? Manassés, você aqui? São surpresas que teremos. E a terceira grande surpresa é que nós não vamos encontrar no céu pessoas que tínhamos a certeza que estariam ali. E é aí que entra a nossa obra de julgamento. Sabe por quê? Porque no céu nós vamos abrir os livros das pessoas que não foram salvas.
Não no sentido de espiar e fazer fofoca, não. Não é isso. Esse espírito não vai existir lá. Mas nós vamos ter o privilégio de, além de ter todas as nossas perguntas respondidas, nós vamos ter o privilégio. Por que o Jorge não está aqui? E aí você vai lá no meu livrão e você vai ver que, por exemplo, você me conhece, você está me conhecendo nesses domingos, mas você conhece minha vida? Você sabe quem eu sou de verdade? Não. Mas Deus conhece. Não conhece? Então, o que acontece? Pode ser que eu tenha uma vida dupla, vocês me veem de um jeito, mas e fora daqui? Entendeu? Isso é só um exemplo, viu, gente? Isso é só um exemplo. Oi. Gostei. Você me lembrou de uma coisa. Se você tiver pergunta, me interrompa, tá bom? Pode fazer. Diga. Então, a minha mãe era uma mulher católica, ela acreditava nos santos, e a minha mãe, ela morreu, viveu a vida toda analfabeta, morreu analfabeta, uma tristeza muito grande na vida dela. Só que minha mãe, pelo fato dela ser analfabeta, ela nunca teve conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, nunca. Ela acreditava nas coisas, assim, ela era correta, ela ensinava pra gente fazer o certo, não façam isso não deve ser feito. Então, assim, a pessoa que eu conheci, que era minha mãe, para mim ela foi uma excelente pessoa. Mas ela não teve conhecimento da palavra. Será que eu vou encontrar minha mãe se eu chegar no céu? A gente tem que entender o seguinte, a sua pergunta é muito boa. Queridos, entendam o seguinte. Deus não vai nos julgar ou nos condenar por algo que nós não conhecemos. Deus vai nos julgar de acordo com a luz que tivermos e que colocamos em prática. Talvez a tua mãe, a luz que ela teve, a compreensão que ela teve da Bíblia, de Deus, ou se ela colocou em prática, se ela foi uma pessoa sincera e colocou em prática, a luz que ela teve, ela não teve a oportunidade de conhecer mais nada, e ela viveu a pequena luz que ela teve, Deus vai julgar de acordo com isso. E nada impede que ela seja salva. Ok? Aí, você pode pensar assim, então quer dizer o seguinte, então eu vou ser julgado de acordo com a luz que eu tive. É isso? É isso. Então, entendo que quanto menos conhecimento e menos luz eu tiver, melhor. Não é isso? Errado. Por quê? Porque Deus vai me julgar de acordo com a luz que eu tive. Ele vai me julgar. Ele não vai me condenar por algo que eu não conheci. Mas Deus também vai me julgar pelas oportunidades que eu tive de conhecer mais luz e recusei. Ele vai me julgar por isso também. Ok? Entenderam? Você teve oportunidades, você teve oportunidade de se aprofundar mais na Bíblia, obter mais luz, mas eu não quero, isso daqui eu não aceito, isso daqui não é para a minha vida, não quero. Ok, é uma decisão sua, mas Deus vai te julgar por isso também. Pelas oportunidades que você teve e você rejeitou. Ok? Só para corroborar com isso que o pastor falou, existe um verso na Bíblia que diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, sinceridade no erro acaba levando a pessoa a ruína, né? Como o pastor falou, a oportunidade a ser dada para a pessoa estudar a Bíblia, ter a revelação de Deus, a pessoa é responsável por essa oportunidade. Agora, se ela não teve oportunidade, é uma outra história. Deus vai julgar de acordo com isso. Ontem, uma amiga, eu já até citei ela aqui um outro dia do nosso estudo, e ela disse para mim: Rita, eu não vou para o céu. Não vou porque eu estou pecando, eu cometi um pecado muito grave essa semana, então eu já tenho certeza que eu não vou. Ela está agora frequentando a igreja, tem ido comigo, né? Tem se interessado pela palavra, e
história da carne de porco. Ela falou, sabe, eu sei, eu li, você me disse que não é para comer. Essa semana eu comi. Eu não vou ser perdoada? E aí eu no meu pouquíssimo conhecimento, disse, olha, eu não sei. Eu acredito, assim, no meu entender, que você está caminhando, e você está aprendendo, e assim, dentro de você já até existe um desejo de deixar de comer. Mas você está lutando com isso. Não sei se eu fui correta. Foi. É isso mesmo. Nós não temos condições de julgar corações, nós não temos condições nenhuma. Quem julga, quem conhece a Deus, né? Quem conhece somente Deus. Então, olha só, queridos, tudo bem? Então, olha só. Uma pergunta. Você fala, pastor, mas terão os livros e vamos supor, eu não vou estar salvo. Você fala, mas por que o Jorge não está salvo? E você vai ver lá todas as oportunidades que Deus me deu. E eu rejeitei, eu não aproveitei. E você vai constatar o seguinte: de que eu não vou estar no céu, ou de que eu não estou no céu, em casa. Por quê? Porque Deus quis? Não. Porque eu não quis. Porque lá estarão registradas todas as oportunidades que Deus me deu. E eu rejeitei. E aí você vai chegar à conclusão do quê? Que Deus é justo. A obra de julgamento do céu não é para saber simplesmente porque fulano se salvou, não é isso. É para que possamos constatar a justiça e a misericórdia de Deus. E você vai dizer, realmente, Deus foi justo. Percebe? E isso, esse processo de julgamento, é um julgamento de constatação da justiça e do amor de Deus. Mesmo com aquelas pessoas que não se salvaram, você vai perceber que Deus sempre foi atrás, que Deus sempre deu oportunidades, mas aquela pessoa rejeitou. Ok? Tá certo? Deus não precisa de livro. Deus é onisciente. Na realidade, esses registros são para quem? É para nós mesmos. Ok? Pastor, só uma informação para quem está seguindo o guia, lição número 8. Número 8. Do guia. Ok. Obrigado, pastor, por ter lembrado. Vamos lá. Então, no céu, nós não vamos estar falando do retorno de Lúcifer ao céu. Não. Nós vamos estar ali apenas abrindo os livros e fazendo uma obra de julgamento. O julgamento da constatação da graça, da misericórdia e da justiça de Deus. Tudo bem? Tá certo? Posso continuar? Então, os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu, verdadeiro ou falso? Falso. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Ok, então vamos lá. 3. Como ficará a terra durante esse período? Veja bem, estamos falando ainda somente do contexto do céu, mas e a terra? Como vai estar a terra durante o período de 1000 anos? 1000 anos, como que vai estar a terra? Jeremias capítulo 4, versículos 23 ao 26. Página, pastor? Página 509 do Antigo Testamento. 509, Antigo Testamento. Jeremias capítulo 4, versículos 23 ao 26. Lembrando o seguinte, existe um texto na Bíblia, lá em 2 Pedro capítulo 3, e nós não lemos esse texto na semana passada. Quando Jesus voltar, esse texto diz, 2 Pedro capítulo 3, lá fala que toda a terra vai ser atingida, todas as obras da terra serão atingidas, o mundo vai ser destruído. Vai ser a vinda de Jesus será uma vinda dramática, vai mexer com tudo, vai abalar a terra, tá certo? O Apocalipse fala que os montes serão movidos, as ilhas desaparecerão, vai ser uma vinda dramática. Então a terra vai estar destruída. Mas olha só a descrição que o profeta Jeremias faz da terra durante os 1000 anos. Os salvos estarão onde? No céu. E aqui na terra, como vai estar aqui a condição na terra? Vamos lá. O que pode ler para a gente? Jeremias 4, 23 ao 26. E depois você vai lá para Jeremias capítulo 25, tá? Olha só, preste atenção.
Assim está escrito, versículo 23. Olhei para a terra, ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Versículo 24. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ok, obrigado. Você prestou atenção na linguagem? Ele olhou para a terra e a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Essa expressão, sem forma e vazia, é a mesma expressão em hebraico que é usada em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E eis que a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia. Escuta, a terra, durante os 1000 anos, vai estar na mesma situação de como era antes da criação. Sem forma, vazia, escuridão, caos. O que foi lido? Não haverá nela homem nenhum. Tudo vai estar escuro. Os pássaros fugirão. Caos total, escuridão total. Por quê? Porque ela vai estar destruída. E por que não haverá homem nenhum? Pensa agora comigo aqui. Volta um pouquinho ali no nosso estudo da volta de Jesus. Por que estarão? Isso. Começou bem. Os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, o que vai acontecer com eles? Morrerão. E os ímpios que estiverem mortos por ocasião da volta de Jesus? Continuarão mortos. Todo esse grupão vai ressuscitar em outro momento, depois dos 1000 anos. Tudo bem? Por isso que a terra vai estar o quê? Vazia. Vazia entre aspas, porque nela, nós vamos ver, vai estar Satanás e seus anjos. Ok? Nós vamos lá. Capítulo 25, versículo 33. Quem pode ler para nós? Página 524. 524. 524. 25, 33. Quem pode ler para nós? Muito bom, vamos lá. Irmão Roberto. Os que o Senhor entregar à morte, naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. É uma linguagem difícil, né? Os mortos estarão onde? Por toda a terra. Destruição total. Um lugar horrível para se viver. Todos mortos. Terra vazia. Ok? Então vamos lá. A terra, então, nesse período de 1000 anos, ficará sem o quê? Forma e vazia. Vai preenchendo aí. Voltará a ser um abismo, como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. Ok? As cidades ficarão todas derribadas e destruídas. Tudo destruído, todo caos. Diante da vinda de Cristo. E a terra ficará cheia de pessoas, o quê? Mortas. Tudo bem até aqui? Está dando para acompanhar? Tudo bem? Ok? Beleza, continuando então. 4. Quem vai permanecer na terra durante os 1000 anos? Vamos ver? Volta lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Página 212. 212. Apocalipse 20. Versículos do 1 ao 3. Apocalipse 20, do 1 ao 3.
Quem achou pode ler para nós. Quem gostaria de ler? Ok. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Preste atenção. Quem que vai ficar aqui na terra durante os 1000 anos? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ok. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, desce um anjo do céu, obrigado, desce um anjo do céu, e ele desce até o abismo. Que abismo é esse? Que abismo é esse? É a própria terra, durante os 1000 anos. Lembra que ela vai estar na mesma situação como antes de ser criada? Caos total, escuridão total, um abismo. O anjo desce e ele traz uma grande corrente. E ele faz o que com essa corrente? Ele prende quem? Satanás. Satanás fica preso. E ele vai ficar preso por quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos preso. Mas aí no finalzinho que ele deu, depois disso, ou seja, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja o quê? Solto por um pouquinho de tempo. Tá bom. Na Terra, quem vai ficar vivo aqui na Terra então? Somente Satanás e seus anjos caídos. Escuta, preste atenção. Como assim Satanás vai ficar preso? Ele vai ficar dentro de uma jaula e querendo sair o tempo todo, me solta, me solta, me solta? Não é isso. Satanás ele vai estar preso por uma série de circunstâncias. Por que série de circunstâncias? É uma prisão simbólica. Qual que é a obra de Satanás que a gente estuda na Bíblia? É enganar, é destruir, é desviar, é tentar, matar. Mentir. Mas quem que vai estar na terra para ele poder fazer isso? Ninguém. Hã? Ninguém. Então ele vai estar o quê? Preso. Durante 1000 anos aqui na terra. Ok? Nesse período na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial, simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Tudo bem até aqui? Ok? Então tá bom. Sim. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Isso é muito interessante. Esse trecho aqui, ó. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O que significa? Depois disso, ou seja, depois dos 1000 anos, ele vai ser solto por um pouco de tempo. É o que a gente vai ver agora. Ok? Não, a pergunta é muito boa, mas é o que a gente vai ver agora. Tá ok? Então, olha só. Apocalipse 20, versículos 5 ao 7. Vamos lá? 5 ao 7. Passados os 1000 anos terminaram. O que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, 5 ao 7. Página 212 ainda, né, pastor? Ok. Quem quer ler pra gente? Quem quer ler? Vamos lá? Vamos lá. O restante dos mortos não reviverão, até que se completassem os 1000 anos. Opa, só um minutinho. Só um instantinho. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Quem são esses mortos que não reviveram, até que se completassem os 1000 anos? Todos os ímpios. Todos os ímpios. Desde Adão e Eva para cá. Todos. Quando é que eles vão ressuscitar? Quando se completarem os 1000 anos. Tudo bem? Ou, desculpa ser repetitivo, mas só para você guardar. Os justos mortos vão ressuscitar quando? Quando Cristo voltar. Todos os ímpios vão ressuscitar depois dos 1000 anos.
Tudo bem? Obrigado. Pode continuar. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Volta de Jesus. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ok. Então ele está falando o seguinte: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem poder. Você fala, que segunda morte é essa? Todos nós, em milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas, morreram a primeira morte. E se Jesus não voltar, nós vamos passar pela morte. É a primeira morte. Agora, para quem ressuscitou quando Cristo voltar, a segunda morte não vai ter mais poder. Mas que segunda morte é essa? Eu só vou adiantar uma coisinha aqui para você entender. Só adiantar um pouquinho. Todos os ímpios vão ressuscitar. Depois dos 1000 anos. Eles vão ressuscitar. Não perfeitos. Lembra? Porque os justos mortos vão ressuscitar o quê? Perfeitos, transformados. O justo que morreu sem braço, ele vai ressuscitar com o braço. Aquele que morreu sem uma perna, vai ressuscitar com a perna. Agora o ímpio que morreu cego, ele vai ressuscitar cego. O ímpio que morreu sem braço, ele vai ressuscitar sem braço. Qual que é a finalidade da ressurreição do ímpio? É simplesmente para que ele veja e entenda que ele está ali por causa das escolhas e decisões que ele tomou. Ele também vai reconhecer que Deus é justo. E quer saber de uma coisa? Logo depois, ele vai morrer de novo.